dentro desse aprendizado todo, talvez a parte mais difícil de ter passado, mais difícil de ter superado, na realidade não sei se está totalmente superado, mas hoje eu sei lidar um pouco melhor. Também foi logo no início da escola, assim, dos primeiros anos na escola. Eu sempre fui uma criança gordinha, né? Eu nunca, assim, eu acho que eu fui magra até os 6 anos, mais ou menos. Magra não demais também, era uma criança normal, né? Dali pra frente, eu sempre fui uma criança gordinha. E naquela época não existia a palavra bullying, né? Hoje eles deram um nome para essa crueldade infantil, mas assim, a criança ela não tem filtro, né? O coleguinha não tem filtro. E nem é bom que tenha, porque a espontaneidade da criança é importante. Mas assim, vem muito também dos pais, né? Porque eu tive coleguinhas que eram cruéis e outros que não eram cruéis. Então, eu acredito que isso é uma base familiar importante, que faltou talvez para alguns deles e falta para muita gente hoje. Eu sempre tive uma luta inglória com a balança. Eu sempre perdi. Aquele efeito sanfona, o vai e vem, atender um padrão que eu não consigo atingir. Não é só uma questão de boa vontade, né? Para quem nasceu magro, parece, o gordo é um sem vergonha, ele só parar de comer. Nem sempre parar de comer resolve, né? Então, o meu primeiro contato com o bullying foi logo nos primeiros anos, que eu ia brincar de amarelinha na escola e os meninos se juntavam em volta e ficavam rindo e debochando, dizendo que eu causaria um terremoto, que eu ia derrubar a escola. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a fazer a piada primeiro do que o outro, para você já, assim, não, ponto, a piada está feita, você não tem o que dizer, então você vai ter que achar um outro assunto, que eu já fiz a piada comigo mesmo. Demorou para eu chegar nesse nível, que é mais ou menos o que eu faço hoje ainda. Eu era uma criança que aos 13 anos, nos anos 80, 13 anos, era uma criança, eu já tinha 80 quilos. Era quase do tamanho que eu sou hoje. Quando você está com os seus hormônios, quando você começa a ver os meninos bonitos, as meninas bonitas, você se sente muito diferente. E aí você se vê predisposto a fazer qualquer coisa para ficar igual aos demais, né? Para você não chamar tanta atenção, né? Para você não ocupar tanto espaço. Porque o muito magro, ele também sofre bullying, mas o gordo, ele tem essa, assim, ele ocupa um espaço que ele chega. As cadeiras ficam mais justas, os passos são mais pesados, você não consegue já correr como as outras crianças, você sente uma fome que as outras crianças não sentem, e aí você fica deprimido, aí fica com mais fome e come mais. Aí você se vê num universo de bullying, num outro que foi muito doloroso também, quando o garoto já adolescente, nessa fase de 13 para 14 anos, numa quermesse da escola, ele me prendeu na cadeia do amor e pagou para não sair de lá, porque eu era muito feia. E assim, das amiguinhas, foi quando eu comecei também a saber distinguir quem era coleguinha e quem era amiga. Uma amiga me tirou de lá. Todos os demais coleguinhas estavam em volta rindo. De 15 para 16 anos eu já havia perdido minha mãe, mas nesse meio de caminho, um pouco antes dela falecer, eu já tomava remédios tarja preta, porque naquela época vendia sem receita. Então eu enlouquecia minha mãe para eu tomar um remédio que eu não podia tomar para eu ficar igual aos outros, né? E ficava por um tempo, aí a minha cabeça não ficava muito boa, eu já não aprendia tão bem como eu queria aprender. E graças ao bom Deus, eu parei
porque eu queria ficar com a cabeça boa. Eu sabia que a cabeça ia ser importante para mim. Então, eu tomei todos os tipos de regime absurdos que existiam na época. Eu fui atrás dos tarjas pretas e foi aquele efeito sanfona. A hora que eu cheguei aos 18 anos, eu consegui milagrosamente caber numa roupa P. Só que eu estava totalmente debilitada, né? Eu era uma pessoa que comia uma maçã e se punia por isso, né? Eu não tinha condições financeiras e nem existia essa coisa que existe hoje de procurar ajuda médica. E eu me vi numa situação que eu parei, respirei e falei, espera, vamos reaprender tudo de novo. Se eu aprendi que as pessoas são diferentes, se eu aprendi que o que vale é o nosso caráter, se eu aprendi que o importante é você ter uma cabeça boa, para. Mas ainda assim, sem as drogas lícitas, eu ainda fiquei num efeito sanfona, fazendo uns regimes meio estranhos, tomando umas sopas esquisitas, fazendo uma ração esquisita para substituir as minhas refeições, agredindo o meu estômago, a minha alma, e para atingir um padrão que eu descobri que era para agradar outras pessoas. Houve um momento aí, na faixa dos 30 anos, 30 e poucos anos, que eu falei, chega. Eu tô nessa vida desde os 10, né? São 20 anos aí jogado fora para atingir um padrão que eu nunca vou ter. Eu não nasci a menina mais bonita, eu gostaria de ter sido a Miss, a menina que passa e todos os meninos olham, mas eu não era. Eu estava lutando para eu ser apresentável, né? Para eu, assim, poder sentar numa lanchonete e não ser julgada porque eu pedi um misto quente, né? Entrar numa padaria e não ser crucificada porque eu pedi um sonho. Porque eu gosto de comer. A gastronomia é uma paixão e eu gosto de comer. Mas eu aprendi com o passar dos anos que a comida em mim não tem o mesmo efeito do que nas pessoas mais comuns. Eu nasci com mais células de gordura, eu teria que viver numa luta eterna contra a balança e eu não estava aproveitando a minha vida. Eu não podia sair com os amigos para tomar um vinho, eu não podia ir para uma lanchonete, eu não podia ir numa festa, eu não podia, mas por que eu não podia? Porque eu estava fora do padrão estabelecido pela sociedade. Eu não namorava os meninos mais bonitos, mas eu também namorei os mais inteligentes, que não davam importância tanto para isso. E, como eu vou dizer, não é que eu não sofri, eu sofri, porque a gente se apaixona pelo cara que não aceita isso. Eu tive um namorado que gostava de estar comigo, gostava de mim, mas tinha vergonha de sair comigo na rua. Eu tive de todo tipo, né? Eu amei profundamente uma pessoa que sempre foi apaixonada por meninas mais bonitas. Mesmo muito magra, eu jamais seria a menina mais bonita. E hoje eu me encontro assim, com problemas de saúde em função dessa porcariada toda que eu tomei a vida inteira, né? Ser magro é importante para a sua saúde, mas não é importante para você ser quem você é.
E o que eu queria que todo mundo entendesse é para não crucificar a pessoa que está acima do peso, é não achar que ela ostenta isso com orgulho, porque ninguém nasce falando assim, ah, eu quero ser gorda. A gente é. Então, eu estou procurando novamente agora da forma correta a chegar num peso que me permita ser saudável. Mas hoje eu sei que eu nunca serei magra. Eu sempre vou estar acima do peso. É o meu biotipo, é o meu padrão. Então eu tenho que correr atrás da minha saúde. Mas esquecer um pouco, me encaixar num padrão 38, 40, que eu nunca vou alcançar. Que é o padrão estabelecido para uma mulher ser considerada aceitável para a sociedade. E hoje eu já consigo ter relacionamentos e me relacionar com os homens de uma forma que eles respeitem o que eu sou. Se a pessoa veio até mim, ele está vendo que eu sou obesa. Então, assim, eu não posso esperar dele que ele ache isso lindo, mas eu obrigo ele a respeitar.